Tem gente que tem tanto medo de chegar no primeiro estágio, na primeira oportunidade, descobrir que não sabe de nada, acabar descobrindo que é uma farsa, que acaba nem aplicando para as oportunidades que aparecem. Já vi muitos relatos de pessoas dizendo: eu vi a vaga perfeita pra mim, que eu queria muito, mas eu fui olhar os requisitos e fiquei com medo de aplicar e acabar descobrindo que eu não sei, não tenho o suficiente, vou estudar aquelas coisas, quando eu estiver pronto eu aplico. Então eu decidi vir aqui compartilhar um pouquinho de como que foi o meu primeiro estágio, minha primeira oportunidade na área de TI, para vocês terem uma ideia do que espera por vocês na sua primeira oportunidade e tirar um pouquinho dessa ansiedade. Muito prazer, eu sou a Enê, para quem não me conhece, eu atuo como engenheira de software sênior remotamente para uma startup no exterior e eu crio conteúdo sobre carreira em tecnologia no I Am Tech Girl, então já me segue lá no Instagram e se inscreve aqui no canal, é um canal novo que eu criei justamente para bater um papo mais profundo que não dá para fazer no Instagram. Enfim, antes de tudo, para te tranquilizar um pouquinho, queria te dizer que é muito absurdamente improvável que tu passe por um processo seletivo muitas vezes absurdamente criterioso, que tem várias etapas, para chegar no final te fazerem uma oferta e no primeiro dia, na primeira semana, descobrirem que tu não cumpriu os requisitos que precisavam na vaga. Então, se tu não cumpre com os requisitos esperados na vaga, muito provavelmente tu não passa nem na primeira triagem ali. As outras etapas são mais para descobrir se tu realmente tem aquilo que tu disse ter no início, né? O que tu botou lá no teu LinkedIn, colocou no teu currículo. Então, assim, se tu já tá fazendo um processo seletivo, é porque os requisitos da vaga estão de acordo com o que você parece ofertar ali. Mas aí o processo seletivo é para ver se aquilo tudo é válido mesmo, se você realmente lidaria bem no dia a dia daquela empresa, na cultura, enfim. Então, se você passou por todo esse processo seletivo e te fizeram uma oferta, é muito difícil que no teu primeiro dia de estágio, na tua primeira semana de emprego, te digam: não é você que a gente quer, você não sabe de nada, você é uma farsa, sai daqui. Enfim. Depois de dito isso, vou compartilhar aqui um pouquinho de como que foi o meu primeiro estágio. Antes de tudo, queria dizer quanto que eu recebia, como que era benefício, essas coisas, porque algumas pessoas vêm de outras áreas, já estavam inseridas no mercado de trabalho, saber como é que funciona. Já outras pessoas estão realmente buscando a primeira oportunidade da sua vida, então não tem ideia como o mercado de trabalho funciona, nunca teve uma carteira assinada, não sabe como que é, isso é completamente normal. Eu não sabia. E também tem os curiosos que estão apenas filtrando de salário, benefício, pipipi, popopó, então eu vou dizer logo porque esses curiosos podem sair do vídeo e fica só as pessoas que realmente se interessam na experiência, para não segurar pessoas curiosas até o final. Enfim, no meu primeiro estágio, eu recebi uma bolsa de R$ 1.200. Meu estágio foi em 2019, então esse salário foi lá de 2019. Minha bolsa era de R$ 1.200, eu tinha um vale refeição alimentação que eu podia utilizar todo na alimentação, todo na refeição, ou de metade, no valor de R$ 1.000, que era muito bom na época, eu me sentia muito rica fazendo conta no mercado. Eu tinha um plano de saúde que era 100% pela empresa pra mim. Não tinha participação nem nada. O que mais eu tinha? Eu tinha direito a curso de idioma, que a empresa também pagava até um determinado valor de curso de idioma, me reembolsava. Eu tinha Gympass e eu tinha direito a trabalhar menos quando eu tinha semana de prova na faculdade. Isso é bem legal, algumas empresas oferecem isso e ajuda bastante a pessoa ali universitária que tá tentando, se matando para estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Eu estudava integral, então me ajudava muito. Eu tinha alguns outros benefícios que eu não vou me recordar bem, porque já faz uns aninhos, mas no geral era isso. Na época, pra época, era um estágio que pagava muito bem, tinha benefícios muito tops. Foi numa consultoria daqui do meu estado, do Porto Digital, aqui em Pernambuco. E, cara, não tenho do que reclamar de benefício, de salário, de nada. Foi uma ótima primeira oportunidade nesses quesitos. Vamos então para a experiência, como que foi realmente o que era esperado de mim como estagiária. Eu precisava chegar e sair codando as coisas, tinha alguém para me instruir.
No meu primeiro dia, eu tomei um baita susto, porque durante todo o processo seletivo nunca se passou pela minha cabeça essa pergunta que muitas pessoas têm, que é: nossa, será que eu vou dar conta? E se eu não souber de nada, se eu descobrir que eu sou uma farsa? Nada disso passou pela minha cabeça durante todo o processo seletivo. Eu tive a offer, eu assinei a offer, fiz todos os trâmites legais, consegui o estágio legal. Até esse momento, eu estava tranquilíssima. Estágio, dinheiro entrando, comida. E quando foi o meu primeiro dia, e eu cheguei, conheci meu gestor, fui assinar um NDA, e ele me falou o que é que eu ia trabalhar no projeto. Ele olhou assim pra mim e disse... E aí, tipo, a vaga que eu tinha feito pro estágio era de engenharia de software no geral, então eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Então, o meu gestor chegou pra mim e disse: você vai trabalhar num projeto de aplicativo Android. E aí eu olhei pra cara dele e eu fiquei... legal. Mas na minha cabeça eu tava tipo, cara, eu não sei nada de aplicativo Android. Eu lembro que eu tinha participado de um hackathon uns meses antes, e essa foi tipo a minha primeira e única experiência da vida com o Android Studio, porque sim, era Android nativo. E toda a experiência daquele hackathon foram as pessoas dizendo: não, porque Android Studio é difícil demais, porque desenvolvimento Android, nossa, muito complicado, nativo pelo Android Studio, pipopó. E naquele momento que ele falou aquela frase, você vai trabalhar num projeto de aplicativo Android, eu congelei. Eu perguntei pra ele: com Android Studio? Ele disse sim. Eita, que legal. Maneiro. E aí começou o meu desespero, tipo, mano, não sei de nada. Eu não sabia direito nem que linguagem se utilizava para desenvolver Android. Então, eu realmente fui uma pessoa que eu entrei no estágio, embora eu fosse universitária, já estava ali no 5º período da faculdade. Eu nunca tinha feito projetos, assim, fora da universidade, que se aplicassem, tipo, desenvolver um aplicativo do início ao fim. Eu vim fazer isso em períodos mais adiante da faculdade, principalmente por eu ter feito engenharia e não alguma coisa mais voltada para o desenvolvimento de software em si. E aí começou o meu desespero, e agora o que eu vou fazer? E eu tinha uma pessoa que foi atribuída para me treinar, era um líder direto meu, que ele me passava atividades para eu fazer, eu reportava para ele e tudo mais. Só que nessa minha primeira semana, ele estava de licença. E aí eu passei literalmente uma semana quase sem fazer nada. Me deram um curso de desenvolvimento Android pra eu fazer, que não ensinava nada. Disseram: vai fazendo esse curso que tu aprende alguma coisa, tá bom. Mas assim, já respondendo a pergunta de que vai ser esperado que tu chegue sabendo tudo, não vai. Tu não vai precisar chegar e já pegar um projeto, já codar alguma coisa. Isso é ideia de maluco. Raramente isso acontece na tua primeira oportunidade. Geralmente vai ter até pessoas mais experientes também. Quando eu começo hoje num projeto novo dentro da mesma empresa, geralmente dá um tempinho ali para tu ir se acostumando, entendendo o contexto, entendendo do que se trata, para tu ir se adaptando até tu rampar de vez. Então, na tua primeira oportunidade não é diferente. E geralmente, quando você é estagiário, seja você entrando por um programa de estágio ou uma vaga específica de estágio, vai ter uma pessoa ali para te dar assistência, de tipo, meio que te guiar do que tu precisa aprender para executar determinada tarefa. Às vezes vai te dar uma tarefa que tu não vai saber fazer nada, e aí tu vai perguntar, e não tenha medo de perguntar. E aí a pessoa vai te guiar do que tu precisa ali estudar para tu conseguir entender fazer. Então, assim, não se desesperem, você não é cobrado de saber absolutamente tudo. Ao longo do meu estágio, eu passei quase 2 anos fazendo estágio nessa mesma empresa. Eu passei por 2 projetos, era uma consultoria, então a gente fazia um projeto ali para um cliente específico. Eu trabalhei sob esse mesmo cliente, mas para 2 projetos diferentes. Um sendo de Android e outro desenvolvimento desktop para a plataforma macOS. E assim, mesmo eu sendo estagiária, quando eu fui mudar de projeto, eu fui mudar de projeto porque o meu líder ali, a pessoa que me treinava, ia mudar de projeto, e perguntaram se eu queria ir com ele. Se eu não quisesse, ia ter uma outra pessoa substituindo ele para me treinar. Então, assim, sempre tem essa preocupação de ter uma pessoa para te dar suporte. Obviamente, você pode perguntar as coisas, outras pessoas, tudo mais, mas essa pessoa é tipo meio que o trabalho dela também tá te dando aquele suporte ali, até porque é para treinar ela em questão de liderança e tudo mais.
Então, assim, mesmo você sendo estagiário, às vezes você tem esse direito de escolher em que projeto que você tá. Se você não gostou de alguma coisa, inclusive, se você tá sendo estagiário numa empresa grande, isso é muito legal, porque você pode sair trabalhando de um pouquinho de cada coisa. Eu aprendi um pouco de automação de teste também da área de QA, porque esse é um momento de tu tá ali experimentando um pouquinho de cada coisa para descobrir o que é que tu gosta realmente de fazer, se tu vai continuar naquela área, se tu vai migrar para outra. Então é muito importante que você use a primeira oportunidade para tu entender se aquela área realmente é algo que tu quer seguir, porque tu ainda tá no começo. Então é um ótimo momento para tu pivotar, tu mudar ali de ideia do que tu quer fazer, tu descobrir outras coisas. No meu caso, eu acabei descobrindo que eu preferia a área de back-end e migrei depois de ser contratada. Mas isso é outra história. Tá, mas durante o estágio ali, o que é que eu fazia exatamente? No começo, me deram um curso para aprender algumas coisas, foram me dando algumas tarefas mais simples, que eram coisas mais factíveis, eram coisas mais triviais para um desenvolvedor experiente fazer, mas que para mim era uma grande vitória, tipo, sei lá, mudar um texto de um botão, e aí ninguém me dizia onde é que estava o botão, só a tela e eu tinha de descobrir. E aí, tipo, muitas vezes é uma tarefa que uma pessoa levaria nem uma hora lá pra fazer, eu levava um tempinho, mas era porque eu tava aprendendo. Então, quando você tá, principalmente num estágio, tu não se preocupa tanto com a tua velocidade de entregas. Obviamente, você não vai pegar um negócio e levar 3 meses pra fazer uma coisa simples, mas é muito mais importante tu se preocupar em tu entender o que é que tu tá fazendo, o porquê que aquilo funciona, o porquê por trás das coisas, o porquê que tu tem de fazer aquilo, do que tu apenas fazer entregar. Hoje em dia quando eu comecei não tinha, mas hoje em dia a gente tem IA para fazer código. E eu vejo muitas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora cometendo esse erro de utilizar a IA para fazer literalmente tudo por elas e acabam não entendendo o porquê que as coisas funcionam, como que as coisas funcionam. E é desse jeito que você acaba fuzilando sua carreira, porque você não vai entender o princípio das coisas e lá na frente tu só faz as coisas porque a IA faz por ti. Esse é um momento, não é o momento de tu entregar rápido, de tu ser produtivo. É o momento de tu entender como que as coisas funcionam, tu entender o que tu tá fazendo, por que tu tá fazendo, por que aquilo se faz daquela forma. Tem formas diferentes de fazer. E isso vai ser muito importante ao longo da tua carreira, tu ter esse começo do jeito certo. Então não se preocupa tanto com velocidade de entrega no começo. Uma outra coisa também que eu tava sempre participando de cerimônias, então você tá ali, a tua primeira experiência, existem algumas cerimônias que se fazem, por exemplo, na minha empresa, em várias empresas que eu trabalhei, a gente tinha uma daily, que é uma reunião que tem todo dia, pra meio que sincar todo mundo ali, ver se tá todo mundo na mesma página, cada um informa o que é que tá fazendo, tudo mais. A gente tem reunião de refinamento técnico, pra refinar uma tarefa antes de realmente começar a desenvolver ela. Às vezes uma coisa precisa de uma pesquisa maior, então a gente faz ali um discovery, às vezes tem reunião com várias pessoas para fazer aquele discovery, se não for para uma pessoa fazer sozinha. Eu participava de reuniões de arquitetura, mesmo sendo estagiária. O time que eu trabalhava era um time de pessoas mais seniors, então eu acabava participando de reuniões de arquitetura com eles, mesmo não entendendo muita coisa, eles me explicavam de um jeito mais acessível, e eu acredito fortemente que isso contribuiu muito pro meu aprendizado até onde eu tô hoje. Eu curto bastante arquitetura de software, então ter participado daquelas reuniões de arquitetura ali desde o início, entender padrões de projeto, como aplicar, foi muito importante para mim. Eu participava, como eu trabalhava em consultoria, né, a gente tinha reuniões com o cliente, tanto para receber tarefas, quanto para entregar as coisas, fazer um handover assim para eles, passar as coisas pro cliente. E eu tive a oportunidade muito boa de minha primeira experiência, eu trabalhar com um cliente de outro país, então a gente se comunicava em inglês com eles. E além disso, eu tive a oportunidade de apresentar as coisas que a gente estava entregando ali para o cliente. Muitas vezes, quando eu passei mais tempo ali no estágio, eu pude apresentar para o cliente, fiz os slides, eu falava o que é que tinha sido entregue e tudo mais. E isso contribuiu, inclusive, pro meu inglês hoje também. Então, assim,
no estágio, na tua primeira oportunidade, as pessoas vão costumar te dar as atividades à medida que tu for ficando pronto para receber as coisas. Então, no começo, todo mundo vai te tratar como uma criança, porque tu não sabe de nada, e isso é bom para ti, porque vai te dar aquele momento para tu respirar e realmente aprender de verdade da forma correta. E aí depois vão te passando mais responsabilidade e cada vez mais responsabilidade vai sendo passada para ti até tu começar realmente a atuar como um júnior. E é aí sim que vem o momento da contratação, porque tem muita gente que pensa que não, vou passar 2 anos de estágio e vou ser contratado. Então, não, 6 meses de estágio e vou ser contratado. Porque vou estar entregando ok. Não é só estar entregando ok no estágio, você precisa começar a performar como o próximo nível para você se tornar do próximo nível. Então, assim, cada vez mais tu vai recebendo mais responsabilidades até que tu esteja atuando realmente como júnior, e aí sim é possível te contratar full time ali para tu realmente estar atuando como júnior, porque já viram que tu é capaz de fazer aquilo. Basicamente, essas eram as coisas que eu fazia no meu estágio. Eu recebia muitas tarefas, eu participava de code review também. Eu não fazia tanto code review no código das pessoas, porque eu não conseguia ali fazer muitas sugestões, mas eu participava às vezes, até cliente, engenheiro do cliente já fez call comigo para fazer code review com o meu código, acompanhar, entender tudo direitinho. Então, assim, é muito importante, batendo na tecla de novo, que você entenda o que você está fazendo e o que você está entregando. Não use IA para fazer tudo por você, porque é importante que você saiba explicar o que você está fazendo. E isso também parte da tua competência como um estagiário. E basicamente foi isso. Toda a minha experiência do primeiro estágio foi um ótimo estágio, duraram quase 2 anos. Eu fui contratada nessa mesma empresa e esse foi meu único estágio também. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar os comentários aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima!